Olá pessoal, boa noite. Iniciando mais uma live aqui do nosso canal, aqui das nossas redes sociais. Vamos falar hoje LGPD, um tema muito atual, um tema muito discutido nessas últimas semanas, neste ano, a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje, contaremos com a presença de um grande amigo, um profissional muito qualificado, que é o Cláudio Rodrigues. Eu já vou colocá-lo aqui para conversar com a gente e para conversarmos. O objetivo das nossas lives são sempre para distribuir conhecimento, falar rapidamente sobre o tema, abrir janelas, abrir portas, abrir... Para você que é interessado, para você que quer estudar, para você que está sempre buscando novos conhecimentos, tem aqui com a gente um espaço para ouvir os temas, temas importantes para você que é profissional e que vai viver esse tema aí na sua empresa. Então vamos falar aqui com esse nosso amigo, o Cláudio, ele é analista de sistemas, já vou apresentá-lo, é um profissional que conhece muito do tema, já tem implantado sistemas de gestão da informação e com esses conceitos de LGPD e vai trazer esse conhecimento riquíssimo aqui para a nossa conversa. Eu inicio reforçando alguns pontos, pessoal? Não deixe de conhecer a Academia CG4, a gente criou um ambiente de qualificação para os profissionais que querem se aprofundar em temas de gestão. São 20 grandes temas, 20 temas importantíssimos para a jornada de qualquer profissional na construção de conhecimento, independente da área técnica, independente de que empresa trabalha, se você é da área de qualidade, área de saúde e segurança, se você é um profissional da área de compliance, por exemplo, se trabalha com meio ambiente, se você é de uma área administrativa, uma área de negócio ou uma área comercial, uma área de manutenção, qualquer uma dessas grandes faces obrigam a gente a conhecer gestão. Então a gente oferece hoje um treinamento de custo muito barato comparado ao mercado e com conteúdo riquíssimo para te ajudar a subir mais um degrau no conhecimento de gestão. Você com certeza vai entregar melhor, você com certeza vai ter referências melhores profissionais. É esse o objetivo da academia. Não é só para aquele que está vindo da universidade que quer conhecer um pouco de gestão. É também para um profissional que já está trabalhando em empresa e quer se qualificar em alguns temas, assim, em 20 temas que são importantes para essa estrutura. Tá? Então sejam todos bem-vindos. Eu vi aqui que tem muita gente já entrando. A Letícia está aqui, o Cristiano, aqui a Alessandra está aqui já, a Ana Paula. Muito bom, pessoal, ter vocês aqui com a gente. Obrigado por sempre estar aqui nos acompanhando na live. Eu vou aceitar aqui o nosso amigo Cláudio para a gente já começar, porque temos muito a trocar aqui nessa importante live da SG4. Vamos esperar ele entrar aqui, eu já estou o aceite. Dr. Cláudio Rodrigues. Uma coincidência muito agradável, estamos de barba. Isso é uma coisa maravilhosa. E branca, né, Ivo? E branca. Aí entrega a idade. Aí entrega a idade. Então... Você sabe que tem me dado um trabalho danado para manter essa barba branca desse jeito, né, Ivo? Porque dia atrasou até ela começa a ficar preta e eu tenho que ir lá e trabalhar para ela ficar desse jeito, sabe? Então não tem sido fácil. Cláudio, antes de mais nada, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu interesse em ajudar a gente a construir conhecimento para quem tem e nos acompanha, quem tem interesse. Muito obrigado de coração. Imagina, Ivo, imagina. Uma boa noite a todos. Eu estou vendo aqui que tem alguns amigos que chegaram aqui também, né? O Sérgio Simão, lá de Itajubá. Seja bem-vindo, Sérgio. Seja bem-vindo, Tiago. Eu tomei a liberdade de convidar alguns amigos, Ivo. Maravilhoso. E são pessoas como nós, que gostam de aprender, que estão interessados em conhecer, que entendem que conhecimento não ocupa espaço e é sempre útil. Então, eu estou muito feliz de ver todo mundo aqui. E obrigado pela oportunidade, Ivo, de estarmos juntos aqui para, mais uma vez, podermos bater um papo aqui, fazer uma conversa que venha agregar valor aí para todos. Eu não sei se está legal aí o ajuste. Perfeito. O áudio está legal? Link perfeito, áudio perfeito, tá excelente. Tá excelente. Então tá bom demais.
Bom, eu vou apresentar rapidamente o Cláudio aqui. Eu tenho, obviamente, uma história com o Cláudio. Talvez eu conheça há uns 20 anos. Então, quando eu cheguei em São Paulo, entrei no Bureau Veritas, o Cláudio também já ministrava treinamentos lá, era consultor da equipe também. O Cláudio, talvez em 2002, né, algo próximo a 18, 19 anos, né, Cláudio, que a gente já convive juntos. Já tivemos a oportunidade de fazer diversos trabalhos, né, um do lado do outro. Isso é isso nos aproximou muito. Então, o Cláudio, além de um profissional que ajuda muito a SG4, o Cláudio é um profissional de mercado, tem uma empresa já há muitos anos, é muito respeitado, né, pelos clientes, amigos e várias empresas, vários organismos. Ele está sempre do nosso lado aqui nos ajudando, né? Então, a minha história com o Cláudio é muito longa. Então, um grande amigo, uma pessoa que eu respeito muito. O Cláudio, né, apresentando rapidamente o currículo, se eu for falar do currículo do Cláudio aqui, eu vou ficar aqui uns 25 minutos, mas eu vou resumir aqui. Então, o Cláudio é analista de sistemas, né, a graduação dele, fez pós-graduação em engenharia da qualidade, gestão de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente, é um profissional de mercado, já deve ter feito aí tranquilamente mais de 1000 auditorias, no mínimo, mais de 1000 treinamentos, mais de 1000 consultorias. Então, o Cláudio tem uma vasta história profissional, é muito qualificado, tem diversos, é auditor líder de todas as normas, né, que hoje a gente trabalha. E é um profissional que tem aí uma agenda muito cheia, porque é muito demandado, e é um profissional de referência não só para a gente aqui na G4, para mim, mas para muitas empresas. Então, essa é a apresentação rápida do Cláudio. Cláudio, se quiser complementar alguma coisa, falar principalmente dessa área de LGPD, fica à vontade. Quer complementar? Sim, Ivo. Obrigado, Ivo. Na verdade, é um privilégio muito grande, né, ter você e a SG4 como parceiros e amigos. Né? A gente realmente valoriza muito pessoas de destaque, de fibra e de excelência. Né? Então, é um privilégio muito grande. Quando a gente fala de LGPD, Ivo, e toda a parte de sistema de gestão de segurança da informação, né, por assim dizer, eu, 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 eu diria o seguinte, né? Eu já trabalho com gestão de segurança de informação desde longa data, mas isso não era lei, né? Era só norma. Né? Era só norma. Tanto é que se você for buscar hoje, você vai ver que a quantidade de empresas certificadas em gestão de sistema de gestão de segurança de informação, nós estamos falando hoje de uma centena de empresas no Brasil. É um número bem baixo. Uhum. Né? Por quê? Porque é uma norma, né? E as empresas acabavam não vendo, vamos por assim dizer, grande importância nisso. Porque nós vivíamos em cenários diferentes. Né? Eu já trabalho com essas normas já há muito tempo, né, implantando, mesmo da época da 17799, né, que não era ainda uma ISO 27001, mas a demanda era muito baixa. Mas é um tema que sempre me fascinou. Eu sempre gostei muito de estudar esse tema, até porque tem a ver com a minha formação, né? E nós temos visto que o mundo hoje em dia é um mundo digital. Né? Da mesma maneira que a gente vive hoje, como se diz aí, uma pandemia, nós estamos vivendo uma pandemia sanitária, né? Nós também não podemos esquecer que nós vivemos hoje uma pandemia cibernética. Uhum. Uma pandemia cibernética. Então, só para você ter ideia de alguns dados, alguns dias agora atrás saiu uma matéria no Valor Econômico falando sobre esses ataques, né? A pandemia cibernética, né? E os números, alguns números assim, que parece que muitas vezes você não se dá conta, mas são números absurdos. Por exemplo, só no primeiro trimestre do ano de 2021, no Brasil, nós tivemos 3 bilhões e 200 milhões de tentativas de ataques em sistemas corporativos. Imagina. 3 bilhões. 3 bilhões e 200 milhões de tentativas de ataques, que é o triplo do primeiro trimestre do ano passado. Em valores, cifras, né, valores financeiros, para você ter ideia. O prejuízo do ano de 2020, isso no mundo, tá? Por conta de ataques cibernéticos, girou em torno de $1 trilhão. 1 trilhão. 2021, a estimativa, com os valores que se tem hoje, é de $6 trilhões. O montante que se imagina que deva se ter como prejuízo por conta de ataques bem-sucedidos a sistemas corporativos. Imagina a importância. Não, eu percebo que é uma coisa absurda o valor
Não tem PIB de vários países que não chega nesse valor. É um valor absurdo, né? Então, você vê a importância da gente trabalhar com atenção a esses processos, né? E as empresas se atentarem, né? Claudião, me fala uma coisa. Contextualiza a LGPD. Vamos começar já trazendo um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados. Faz um overview aqui para a gente, né, dessa legislação, dessa lei, né, que, como você falou no início, se tornou lei. A gente tem que trabalhar com a questão do dado e esse cuidado de privacidade. Fala da LGPD. Sim, pois não. A LGPD ela veio de carona, Ivo, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Esse regulamento ele foi publicado em maio de 2018, e entrou em vigor em maio de 2018, um regulamento europeu. E aí, no Brasil, na sequência, né, em agosto de 2018, se publica a Lei 13.709, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E aí, assim, né, de uma certa maneira, a maioria das empresas achavam que essa lei não fosse se sustentar. Né? Teve até algumas tentativas, não, essa lei... Mas, meu amigo, assim, eu particularmente estou falando agora como Cláudio, pessoa física. Eu vejo que é uma lei que vem trazer algumas garantias, algumas proteções que até então nós, como cidadão, como pessoa física, nós não tínhamos. Então, é uma lei que não tem como ninguém derruba mais por conta do arcabouço que vem por trás dela, né? Na verdade, assim, você, como cidadão comum, como uma pessoa física, alguma coisa que acontecesse com seus dados pessoais, você não tinha respaldo jurídico para você pleitear seus direitos. Essa lei não, ela vem e estabelece. Então, foi publicada lá em agosto de 2018, e aí, por conta, aí tem, como toda lei, né, tem o vacatio legis, né, eu não sou advogado, me perdoe aí se tiver algum advogado aí apropriando do termo, mas é o tempo, né, que a legislação ela fica, né, a partir do momento que ela foi publicada no Diário Oficial, passou a valer como lei, até ela entrar em vigência, né, que é esse tempo, que é o vacatio legis. E essa lei, ela esteve em vacatio legis, terminou o vacatio legis bem no momento da pandemia, e aí começou-se a dilatar-se um pouco deste prazo, enfim, ela entra em vigor efetivamente a partir de setembro de 2020. A lei ela entra em vigor a partir de setembro de 2020. E ela tem alguns artigos, né, porque ela dependia do estabelecimento de uma Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é o órgão que vai, de uma certa maneira, regulamentar, né, fazer toda a regulamentação e cobrar, né, a fiscalização, cobrar o cumprimento dela. A NPD, Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais, precisava ainda ser estabelecida, hoje ela já está estabelecida, e tem um outro artigo, que é o artigo 52º, que trata das penalizações, e as penalizações também sofreu uma dilatação e entrou em vigência a partir agora de dia 1º de agosto do mês passado, né? 1º de agosto deste ano, né? O mês passado, que é o momento, então, que as empresas que eventualmente não se adequarem a essa legislação e eventualmente tiver algum evento indesejado, ela poderá ser penalizada e poderá ser submetida a essas penalizações, que, para quem já teve a curiosidade de ir lá e estudar um pouco da lei, ela fala de 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais. Então, essa lei ela entra em vigor e a maioria das empresas, como a maioria de nós brasileiros, deixamos para a última hora, está todo mundo correndo. Existem muitos profissionais que criaram sistemáticas ou criaram mecanismos e estão hoje colocando no mercado, alguns bons e outros não tão bons assim, que acabam não se sustentando, porque, Ivo, uma lei como esta, ela também se ancora na construção de um sistema de gestão, uma governança bem estabelecida. Tá? Então, aquilo que a gente vê quando a gente vai implantar uma ISO 9001, tem que ter uma espinha dorsal, e como eu costumo sempre dizer, todos os sistemas de gestão, ele nasce frágil,
E aí alguém precisa pegar este sistema de gestão, que você já viu eu, nas minhas reuniões de abertura do fechamento de auditorias, dizendo que é uma gestação, né? O bebê, depois de 9 meses, ele não nasce correndo para lá e para cá. Não, ele nasce dependendo de alguém colocar a comida na boca dele, de trocar as fraldas dele. Então, o sistema de LGPD também nasce assim. Algo novo, ele nasce fragilizado, a gente tem que fazê-lo tomar corpo, né, robustez ao longo do tempo. Eu não sei se eu consegui dar um overview. E assim, eu só queria acrescentar um negócio, Ivo. Inclusive, essa questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, isto virou um tema worldwide, é um mundo inteiro que fala disso. Só para você ter uma ideia, agora no dia 20 de agosto, agora alguns dias atrás, a China também já criou a sua lei de privacidade de dados pessoais, que em outubro, ainda este ano, entra em vigor. A China, um país comunista, que também já criou a sua lei geral de proteção de dados pessoais. Claudião, e a lei se aplica a todas as empresas? Essa é uma primeira pergunta. E quais são esses dados que ela determina? Ok. A lei ela não se aplica só às empresas, tá? Assim, imagina, você de repente tem ali, imagina a tiazinha que tem um salão de cabeleireiro. Ela não tem uma empresa aberta, é um negócio informal, e ela faz o cadastro dos clientes dela e coleta-se ali dados pessoais. Ela também, de uma certa maneira, responderia civil e criminalmente pelo que acontecesse com esses dados. E ela também deveria garantir a confidencialidade, integridade, disponibilidade desses dados para mim ou para qualquer um dos clientes que eventualmente vai acessar. Essa é a regra. E ela se refere-se a dados pessoais. Tem que estar ligado a uma pessoa natural. O CNPJ, a razão social da empresa, isso não entra, né, dentro do pacote da LGPD. Então, ela se refere-se a dados pessoais. E aí, dados pessoais, nome, RG, CPF, enfim. Todos os dados. E como é que a empresa, Cláudio, né, ela deve se planejar para adequar a LGPD? Qual que é a tua sugestão de planejamento? Que passo seguir? Fale um pouquinho sobre isso, esse diagnóstico. Como é que ela pode fazer para seguir o processo de adequação? Bom, primeira coisa, Ivo, que eu sempre tenho recomendado para os meus clientes é desmistificar. Existe muito mito em relação ao que está aqui. Então, vamos entender o que a legislação exige e aí, em cima disso, eu vou trabalhar o meu sistema. Que hoje tem mitos, tem uma série de coisas, e aí, para quem não conhece, eu digo, é simples, é só mergulhar aqui. É muito clara, é só estudar, só ter o cuidado de estudar um pouquinho. Não precisa ser um advogado, não precisa ser um analista de sistema, não precisa ser alguém que queira conhecer um pouquinho mais. Né? Estudar um pouquinho. Então, entender um pouquinho o conteúdo, e aí sim, vamos olhar para dentro da empresa. Eu sempre gosto de fazer um olhar baseado em processo, né? Então, olho para dentro da empresa, para os processos, e vamos mapear. Onde que se entram esses... Quais são os dados pessoais que, eventualmente, a organização coleta ou trata, né? Tem um termo dentro da LGPD que fala de tratamento de dados. Né? O que é tratamento de dados? Tratamento de dados é tudo que se refere a dados. Você pode dizer assim para mim, mas, Cláudio, aqui na SG4 eu não coleto, alguém manda esses dados e eu guardo aqui. Guardar dados, armazenar dados, tratamento de dados. Sim. Então, quando você vai lá para dentro da definição de tratamento de dados, tem uns 8 ou 10 verbos ali que remetem o que é um tratamento de dados. Então, eu tenho que olhar onde que esses dados entram dentro da empresa, mapeio esses dados, né? E aí começa todo o meu trabalho, né? Eu tenho que fazer esse mapeamento, depois eu tenho que olhar para as bases legais. Ok, eu coleto esses dados, mas o que eu tenho de base legal? Eu tenho o consentimento do titular do dado, eu tenho uma base legal, porque isso daqui é legítimo interesse, que existe o artigo, se eu não me engano, acho que é o artigo 7º, ele estabelece pelo menos 10 bases legais
que você poderia enquadrar para você poder fazer essa coleta ou tratamento desse dado de acordo com as premissas da lei. Então, esse é um ponto. E aí, enfim, Ivo, depois, para mim, o grande trabalho é eu fazer esse mapeamento robusto das entradas de dados pessoais dentro da empresa. Aí eu vou coletar esses dados pessoais da maneira como eles chegam hoje. Aí depois eu vou ter que começar a aplicar alguns conceitos. Eu preciso mesmo disso lá? Esses dados eles estão armazenados, eu compartilho esses dados com alguém de fora da empresa. Com quem eu compartilho, ele me assegura que esses dados eles estão protegidos adequadamente. Lembrando que sou eu que coleto, eu sou o controlador. E se eu tenho lá alguém que, de repente, faz alguma coisa com esse dado, ele é o operador. Então, cada um tem uma responsabilidade, mas ambos respondem civil e criminalmente por algum desvio, né, alguma coisa que acontecer com esse dado que eventualmente for utilizado de maneira indevida. E, Cláudio, assim, a implantação, né, você estruturar um sistema de gestão de proteção de dados, né, assim, um sistema de gestão de informação na empresa. Hoje, mais ou menos quanto tempo? Né? Eu vejo que muitas pessoas falam, sua opinião para isso, olha, Ivo, uma implantação, uma estrutura, conduzir uma estruturação de LGPD numa empresa demora 3 meses. Perdão, demora 8 meses. Naturalmente, é muito proporcional à quantidade de dados que a empresa trabalha, sistemas de informação da empresa. Mas hoje, uma média, uma empresa precisa de 3 meses para essa adequação, 1 mês, 6 meses. Eu diria, você tem toda a razão. Depende muito da cultura de privacidade que essa empresa tem. Tá? Qual que é a cultura de privacidade? Quais são os mecanismos? Quais são, como que ela lida com os seus parceiros de negócio? Ela faz uma boa homologação de um fornecedor, sabe? Isso depende muito. Eu diria para você que uma empresa que tenha isso bem organizado, que tenha uma governança bem estabelecida, e vamos dizer assim, eu não consigo olhar para isso com um tempo inferior. Assim, estou dizendo no dia a dia, sem trazer recursos adicionais para tocar, né? Porque a história do avião voando, a gente dando a manutenção nele. 4 a 5 meses, Ivo. 4 a 5 meses, né? Não tem jeito. Por isso que eu acho que é importante, né, Cláudio, a questão do diagnóstico, essa investigação que você falou no início, isso tem que ser muito bem feito, né? Que dados que a empresa opera, manipula, quem que é o controlador desse dado, quem que manipula, todos os profissionais, todos os processos, todas as áreas, esse diagnóstico é muito importante, né? Eu vejo que sem ele você vai fazer um trabalho muito superficial, né? Faz superficial, não vai te dar segurança jurídica, porque lembra que isso é uma lei, não é uma norma. Né? Norma é opção, se eu não tenho algum problema, eu tenho uma não conformidade que eu trato. Quando se trata de uma lei, se eu tiver um desvio, eu tenho uma penalização, eu tenho uma autuação. Então, é um pouco temerário você sair fazendo por fazer e fazer superficial, porque o que você precisa, no fundo, Ivo, é ter segurança jurídica. Falar, eu atendo as diretrizes da lei, desculpa, e se tiver algum percalço, eu tenho todas os meus mecanismos para eu ter uma defesa robusta, para eu não ser imputado de culpa por conta de alguma coisa que tenha acontecido. Perfeito. E quais as consequências, né, Cláudio? Hoje você tem consequências, né, do não atendimento à LGPD. Quais são? Você pode falar um pouco sobre as potenciais punições, assim, o que hoje pode sofrer uma empresa? Ok, posso sim. Na verdade, você tem ali um primeiro plano, a tua a taxação de multa, né? A imputação de multa, você pode ser penalizado, receber uma multa, ser onerado por a questão de uma multa. Eu diria que, mais do que isso, né, é a questão de imagem, reputação. Vazou esse dado, e aí vai para a mídia, e por mais que você tenha um negócio brilhante, uma empresa brilhante, um negócio bem organizado, a tinta, né, da mídia fica difícil para você apagar depois. Né? E ali, além de que os clientes eles estão cada vez mais exigentes. Né? Então, isso aplica-se em qualquer negócio. Pode ser desde a vendinha do seu Zé
até um grande negócio. Se você, nenhuma empresa ela sobrevive sem clientes, e os clientes hoje, eles estão cada vez melhor informados, eles conhecem um pouco mais dos seus direitos. Então, eu diria para você, você tem a questão da multa, você tem a questão da reputação, você tem a questão de isso pode evoluir para multas diárias, tá? Isso pode evoluir para proibição ou cassação de direito de operar no seu negócio. Enfim, tem vários níveis ali que você pode... E previsto na lei, tá? Previsto no artigo 52. Claudião, o que fazer em vazamento de dados? O que uma empresa ele constatou? O que hoje normalmente as empresas fazem quando vaza dados, assim, dados pessoais, dados que eles têm controle lá? Bom, primeiro, olhar e entender, né, o que aconteceu. Isso é um desvio interno dentro do teu processo. O que aconteceu? Onde que falhou? Então, uma análise de causa raiz aprofundada, né, porque você vai ser penalizado por conta disso. Então, eu preciso me certificar se realmente isso foi um problema, um desvio, alguma coisa que passou, né, desapercebido por mim, ou é alguma outra coisa que eu não tinha, ou de repente isso não é culpa minha, talvez, sei lá eu, né? Mas eu tenho que fazer um olhar aprofundado disso. Mas a legislação ela diz muito clara, né? Se você teve um vazamento de dados, a sua responsabilização você deveria notificar, né, o titular do dado que isso aconteceu e notificar também a Agência Nacional de Proteção de Dados. Perfeito. É isso que estabelece. Se vão fazer isso do jeito que está, eu não sei, mas essa é a regra. Se você teve um vazamento, você precisaria notificar, né, dentro do seu universo, você precisaria envolver os seus parceiros, porque, né, como eu disse para você, Ivo, a gente vive hoje um cenário de uma pandemia cibernética. Sim. E vazamento de dados, deixa eu só até acrescentar um pouquinho mais. Vazamento de dados pessoais, muitas vezes eles vêm de carona com uma... hoje nós temos aí, vamos supor, uma empresa pode ser invadida, né, por um malware da vida, aí, né, um ransomware, né, que são esses sistemas que invadem, esses ataques que acontecem dentro das máquinas, e que alguém vão ali, criptografa o seu sistema, e o ransomware, né, é um mecanismo onde o invasor ele vai querer, é uma indenização, né? Ransomware vai querer que alguém pague, né, um resgate, né, como diz ransomware, resgate. E aí, muitas vezes, de carona com isso, quando o cara faz isso, ele também apropria-se dos teus dados ali. E dentre estes dados, os dados pessoais, né? Então, meu amigo, é um cuidado. Hoje, a maioria das empresas que eu já implementei LGPD, Ivo, estão subindo para a instância de implantar um sistema de gestão de segurança de informação, que é um nível acima. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Perfeita. Eu, assim, sabe, Cláudio, eu tenho visto, né, acompanhado o mercado, as pessoas, o que tem se falado sobre LGPD, né? E ainda é um tema tão novo, é um tema ainda que se constrói ainda muito conhecimento, né? Então, você tem muitas pessoas entrando nessa estrutura, entrando com esse conhecimento. Conhecer o processo de como realizar, quais são os cuidados que a empresa deve implementar, que tipo de conhecimento fazer, o que fazer em caso de vazar alguma informação. Note que essas perguntas que a gente está trabalhando aqui são dúvidas hoje muito comuns no mercado, né? Então, naturalmente a gente poderia conversar muito mais aqui, né? Mas suas respostas são muito esclarecedoras. A gente tem, assim, uma janela para a gente pesquisar e continuar estudando, né? Inclusive, uma pergunta que eu quero te fazer é que tipo de formação, que tipo de curso que você recomenda, né? Assim, para que as pessoas que estão trabalhando ou que estão envolvidas em projetos de LGPD possam continuar conduzindo, ou continuar fazendo, ou procurar, para que tenha mais consistência, mais musculatura para discutir esse tema. Você recomenda algum curso? Você recomenda algum tema? Sim. Hoje, primeiro, Ivo, eu recomendaria que mergulhasse na lei. Mergulhasse na lei. Acho que uma leitura cuidadosa da lei já te dá um embasamento muito grande. E aí, assim, né, eu diria que essa questão de segurança de informação, proteção de dados,
É que nem medicina, aí você Sim. tem vários linhas onde você pode andar. Agora, alguém para implantar uma norma, uma lei como essa, eu diria para você o seguinte: minimamente ele tem que ter noção de um sistema de gestão, porque isso aqui ele vai caminhar por essa linha também, tá? Porque você vai ter que criar uma estrutura, criar uma base que vai ter que se manter viva. Você tem que fazer auditorias para você garantir que aquilo tudo que você construiu continua adequado. Você tem que produzir um trabalho interno na tua empresa, onde quer que você esteja, que eu chamo de desenvolver uma cultura de privacidade, né? Cultura de privacidade. Eu digo sempre que a cultura de privacidade ela vai forçar a mim ou a qualquer pessoa que esteja dentro daquela empresa a questionar quando chegar em algum local que alguém pedir, viu, me passa seu número disso, disso. Peraí. Né? Por que você precisa disso? Né? Então, hoje, a maioria das pessoas não tem esse DNA de privacidade nas veias. Né? Sim, Então, eu diria que a pessoa que for trabalhar na implementação disso, ela também precisaria conhecer de sistema de gestão para perfeito. poder dar continuidade disso. Eu não indicaria nenhum curso assim, não precisa fazer um curso para ser um DPO. Não, não. Sim. É só querer fazer, É. estudar e fazer. Conhecer bem a norma, né, a legislação, conhecer profundamente a legislação. Eu acho que vale a pena muito pesquisar como as empresas têm trabalhado isso para conhecer métodos, né? Porque hoje, como você falou no início, né, Cláudio, tem métodos mais robustos, métodos mais frágeis, métodos mais caseiros, alguns usam sistemas, né? Eu, por exemplo, como a gente já tem falado, a gente vai começar a usar agora o LGPD One. A gente é parceiro da ForLogic, eles têm um método, é um método muito consistente, e eu hoje percebo que o método hoje, cada um traz um método. Então, tem advogados hoje, ou profissionais da área, que cobram 40, 50, 100 mil reais, eu já vi já, para fazer uma implantação de LGPD. Então, aproveitando um pouco disso. E assim, eu questiono bastante o método. Você sabe que a gente trabalha muito com método. Então, é importante conhecer metodologias. Eu acho que a 27001, né, é uma norma, uma ISO, que ajuda muito, né, te dá um parâmetro de sistema né, de informação, de gestão forte para te ajudar nesse processo. Conhecer gestão, né, porque tem que conhecer processo, sem processo não dá para você descobrir onde a coisa está acontecendo. Um bom tratamento, uma boa gestão de não conformidade, de desvio, de falha, para buscar a causa do problema numa ação corretiva. Eu acho que todos esses parâmetros e o estudo da lei, eu acho que ajuda muito as pessoas. Né? Não sei se você Exatamente. concorda com essa. Concordo plenamente. Plenamente. É exatamente isto. Até porque, Ivo, lembra que eu falei para você, quando você faz esse mapeamento dos dados, você define ali quais dados, e ali você tem alguns tipos de dados. Pô, esse dado é o quê? É um dado, você tem uma categoria específica, que a gente chama de dados sensíveis, né? Que são aqueles dados que envolvem ali questões de raça, etnia, religião. A norma ela define uma tratativa toda especial para estes dados, né? E coisas muito simples que, de repente, para você pode parecer que não, mas biometria é considerado um dado sensível, né? Então, você olha para isso tudo, eu tenho que trazer isso para dentro da gestão, eu tenho que estruturar isso e eu tenho que minimizar. Eu tenho que coletar só aquilo que for necessário. Eu fico indignado quando eu chego num lugar, o cara, me dá seu RG, CPF, ele quer minha foto. Eu falei, para que você precisa de tudo isso? Quer ver um questionamento que eu costumo fazer? Quando você chega no hotel, você preenche aquela ficha da Embratur, um monte de coisa, aí o cara anota mas para que tudo isso? Para que serve isso? Né? Uma coisa até, você já viu falando outra vez, que sempre quando eu vou em hotéis, que alguém pede para preencher a ficha, que pede para eu colocar telefone, eu falei, telefone, mas para quê, né, o número do telefone ali? Eu adotei o meu critério. Para mim, o número do telefone que eu deixo numa portaria de um hotel, na recepção de um hotel, é para casos de emergência, alguém puder falar com a minha família. Então, eu deixo o telefone da minha esposa e não o meu. Perfeito. Porque se eu morrer, se eu tiver um acidente lá e eu não puder falar, vai para a ficha, está o meu número, vai ligar, vai tocar no meu celular. Exatamente. Exatamente. Então, são coisas assim que a gente começa a questionar por que desse dado, né?
Dentro do nosso mapeamento, coletamos vários dados. Lá na frente, vamos questionar. Ok, temos base legal? Precisamos de tudo isso? E mais, depois que terminar o tempo de tratamento, eu preciso descartar esse dado. Então, eu tenho que definir tempo. É igual eu faço um controle de registro. Tempo de retenção, local de armazenamento. O que é que eu vou fazer depois disso com esse dado? Percebe? Então, tem um sistema de gestão por trás, né? Ô, Cláudio, você ficou mudo? Ué, eu não tô te ouvindo mais. Será que é o meu celular? Você tá... Engraçado, você ficou mudo. Tira o seu fone aí. Eu não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ficou mudo o seu celular. Será que alguém ligou um carro, um Bluetooth aí perto? Tá, o seu som, tá vendo? O pessoal tá comentando aqui que o seu som não tá. Tira o seu fone do celular. Usa o microfone. O Cláudio caiu, deixa ele voltar aqui. E eu aceito ele novamente, né? A gente já está encerrando. Deixa ele voltar aqui. Deve ter acontecido algum ponto ali. Já aceita novamente o Cláudio. Né? Vamos acontecer alguma... Isso daí. Hoje a tecnologia é tão... pode ser. Ó, ele está entrando de novo aqui. Já aceitei. Vamos ver. Ok. Agora Estamos de voltou. volta? Estamos de volta. Mas, Cláudio, a gente já está encerrando. Cláudio, eu queria agradecer muito, agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, foi muito esclarecedor, essa live foi muito boa, te agradeço, né? O grupo, imagina, aqui, 20 pessoas aqui com a gente, esse vídeo fica gravado no IGTV, a gente tem a disponibilidade de outras pessoas para assistir depois. Cláudio, eu desejo uma jornada fantástica de trabalho para você, muito sucesso nas implantações de LGPD e de segurança de informação, a 27001. Eu sei que você tem muitos projetos desse tema. Obrigado, né, por estar sempre do nosso lado, nos ajudando. Muito sucesso, né, um ótimo final de semana para você. E vamos nos encontrar, né? Obrigado aí, naturalmente, sempre pela parceria. Tá, meu amigo? Imagina, Ivo, sou eu que agradeço e me coloco à disposição aí. A hora que você quiser fazer uma outra voltada para 27001, é só a gente aceitar as agendas e colocar. Estamos juntos. Tá ótimo, então. Pessoal, então a todos, muito obrigado. Não deixem de visitar, né, as nossas redes sociais, né, o Instagram, aqui já, né, o Facebook, todo o nosso YouTube. O YouTube tem crescido bastante. Não deixe de recomendar a academia profissionais, é um ambiente de qualificação muito rico. Na bio aqui da Instagram tem o link. E vamos em frente, sucesso a todos. Vamos continuar nessa jornada de conhecimento, profissionalismo, né? Tentar entregar o máximo, o melhor possível sempre. E obrigado, Cláudio, né, pela conversa maravilhosa. Imagina aí, um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês, até a próxima aí. Obrigado pela oportunidade. Fiquem bem aí. Abraço. Obrigado, Claudião. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.